Fala galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou falar 4 coisas que eu julgo muito importante para quem trabalha com doente crítico ou paciente mecanicamente ventilado, paciente ali que está realmente requerendo cuidados intensivos. Quais são essas 4 coisas? Serve para fisioterapeuta, para médico, para enfermeira, todo mundo que maneja ali o paciente crítico. Claro que algumas coisas que eu vou falar aqui cabe ao fisioterapeuta, cabe à equipe multi, então vocês vão entender. Então, as 4 coisas que eu julgo muito importantes. Não que as outras coisas não sejam importantes, mas essas 4 são, na minha concepção, uma das mais importantes ali da unidade. Muitas vezes você fala diretamente com o fisioterapeuta que acha que remoção de secreção, terapia de remoção, cálculo de mecânica, apenas reduzir FO2, verificar se o paciente está tudo bem na ventilação mecânica é suficiente. E às vezes não, porque os desfechos de mortalidade, os desfechos de tempo de redução de ventilação, tempo de ventilação mecânica, mortalidade em 28 dias, são em outras condições. Então vamos lá, 4 condições que eu acho muito importante ali para quem trabalha em idade crítica. Número 1, basicamente, discutir em equipe multi a escolha da sedação ou a dose da sedação. Para quê, Marli? Basicamente para tirar o paciente do modo controlado e passar para modos espontâneos. Essa é uma das coisas mais importantes. Se você entra na unidade de terapia intensiva, você tem que ter essa visão. Procure pacientes que possam sair de modos controlados e passar para modos espontâneos. Marden, mas quais são os critérios? Gente, muito fácil, entendeu? Se a doença de base que levou o paciente à intubação orotraqueal está controlada, a FO2 está menor ou igual a 60%, a PIP está menor ou igual a 10%, a vasopressor, o vasodilatador, está tudo controlado ali. Não precisa nem estar desligado, como eu estou falando, pode estar só controlado. O drive respiratório, que é uma das coisas importantíssimas, está controlado, não tem nenhuma contrassenso, nada que está impedindo de passar o paciente para modo PSV. Então, número 1, procure pacientes que estão em modos controlados para passar para modos espontâneos. Número 2, continuando sobre modos espontâneos, procure pacientes que possam ser submetidos a teste de respiração espontânea para ser prontamente extubados. Olha que interessante. Então, procure pacientes que estão ali em PSV ou até mesmo estão incontrolados, que tem pouco dia de ventilação mecânica, que podem ser despertados, que possam estar com uma mecânica adequada, uma oxigenação adequada, doença de base controlada, drogas vasoativas não estão em ascensão, está tudo controlado, se mantém bem em modo espontâneo com drive controlado, possam ser submetidos a um teste de respiração espontânea, FO2 menor que 40%, uma PIP menor ou igual a 8%, esse paciente pode ser entrar no teste de respiração espontânea para ser estubado. Então, primeira coisa ali, a gente falou, passar paciente de modo controlado para modos espontâneos, desde que tenha todas aquelas ressalvas. Número 2, procurar pacientes ali que possam ser submetidos a um teste de respiração espontânea, que possam ser prontamente estubados. Isso aqui é muito importante. Se você está na unidade crítica, você deve procurar esse paciente. Aí sim você consegue fazer a diferença. Número 3, você vai procurar pacientes que estão ali possam entrar em falência respiratória e você possa começar de uma forma mais imediata uma ventilação não invasiva. O que é isso, Mário? São pacientes, por exemplo, que são idosos, pacientes que têm insuficiência do ventrículo esquerdo, pacientes pulmonares com uma doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes que possam evoluir para um edema induzido pelo desmame, que são esses pacientes hipervolêmicos, cardiopatas com doença do ventrículo esquerdo, pacientes obstrutivos. Então, esses pacientes renais, esses pacientes vão se beneficiar ali de uma ventilação não invasiva mais precoce, ou seja, você vai entrar de uma forma que o paciente não chega naquele momento de falência respiratória e ele vai ser prontamente entubado. Então você vai adiantar ali o problema, você vai observar o problema de uma forma mais precoce e tentar se adiantar diante dele. Então procure pacientes que possam entrar ou tenham risco para entrar em insuficiência respiratória aguda e você prontamente já vai estar trabalhando com ventilação não invasiva. Lembrando que classe A, né, pacientes que possam evoluir para edema agudo de pulmão ou respiratório hipercapnia ligado à doença pulmonar obstrutiva crônica são os pacientes que vão ter mais benefícios. Mas procure esses pacientes, tá bom? Pacientes idosos, pacientes que tiveram muito tempo de ventilação mecânica e foram estubados, pacientes que possam evoluir com edema induzido por desmames, hipervolêmicos, cardiopatas, pneumopatas, entendeu? Paciente pós-síndrome de desconforto respiratório agudo. Então, todos esses pacientes, gente, procure eles. Verifique se esse paciente não tem critérios
para entrar em ventilação não invasiva. Então, já falei 3 pontos. E o quarto ponto está muito ligado com a parte da fisioterapia, mas está muito ligado também com a equipe multi. Procure pacientes que tenham controle de tronco para tentar fazer terapias fora do leito ou beira-leito. Mas os outros pacientes não devem receber terapia? Sim, eles devem receber terapia. Não estou descartando esses pacientes, mas os pacientes que têm controle de tronco, então o MS um pouquinho melhor, esses pacientes vão ter mais benefício da terapia de reabilitação funcional, essa parte de reabilitação de funcionalidade, porque os ganhos são melhores, os desfechos são melhores nesses pacientes. Então procure pacientes que tenham controle de tronco para treinar controle beira-leito, saída do leito, ortostase e até mesmo a deambulação. Então são esses 4 pontos. Se você dentro da unidade crítica consegue gerenciar esses 4 pontos, como diz o professor Flávio Maciel, você vai ser um protagonista na unidade, você vai estar sempre à frente, você não vai pensar apenas na caixinha, vai pensar fora dela. Os 4 pontos são, vou repetir rapidinho aqui, procure pacientes ali, gerenciando a equipe multissedação, paciente de modo controlado para modo espontâneo, busque paciente que possa passar por um teste de respiração espontânea, procure paciente que possa evoluir com falência ou insuficiência respiratória aguda, e preciso rapidamente de ventilação não invasiva. E número 4, procure paciente que tenha controle de tronco ou paciente com uma funcionalidade para retirar, para fazer terapia fora do leito, beleza? Se você pensar dessa maneira, você vai fazer a diferença todos os dias na unidade crítica. Valeu, um abraço.